4 lições básicas de Jesus para vencer as mais difíceis tentações. A Bíblia nos ensina que Jesus, sendo Deus, se fez homem e, sendo homem, foi exposto às dificuldades que nós, seres humanos, enfrentamos. Filipenses 2, 7. E uma dessas dificuldades, talvez uma das maiores, são as tentações. Em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11, Jesus Cristo é levado pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado. Era hora de Jesus Cristo enfrentar o que nós, seres humanos, enfrentamos, o tentador. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. E por ter passado por essa grande e terrível tentação e vencido, Jesus tem muitas coisas a nos ensinar sobre enfrentar e vencer as tentações. Vejamos as lições básicas de Jesus para enfrentarmos e vencermos as tentações mais difíceis. Primeira lição: estejamos preparados espiritualmente. Com toda certeza, Jesus estava passando por um momento muito difícil de sua vida e ministério. Ele estava debaixo de tentações do próprio diabo. O que Jesus fez? Ele dedicou-se à prática espiritual de maneira muito focada e especial. O texto nos mostra que Jesus começou imediatamente um jejum. Jejuou durante 40 dias. Mateus 4, 2. Jesus nos ensina que para vencer tentação é preciso estar em comunhão com Deus. E a segunda lição é esteja atento. A tentação pode vir do lado que você menos espera. Ao invés de começar a tentar Jesus, talvez com prazeres sexuais ou com as tentações mais comuns em que os homens geralmente caem, o diabo aproveitou-se de algo legítimo para tentar, confundindo Jesus. Então se aproximou dele, o tentador, e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 3. Qual o pecado em comer e saciar a fome? Nenhum. Poderíamos pensar, mas Jesus sabia que naquele momento estava em jejum e comer qualquer alimento estaria fora da vontade de Deus para a vida dele. Além, é claro, da sugestão do diabo, que deveria fazer sinais para provar que era filho de Deus. O diabo, ele quer nos derrubar pela fraqueza. Ele sabia que Jesus estava com fome. Terceira lição: esteja com a palavra de Deus em seu coração. Apesar do diabo tentar confundir Jesus, ele tinha a palavra de Deus clara em seu coração. Quando Jesus responde ao diabo, iniciando o que está escrito, e ele evoca todo o poder da palavra de Deus para fortalecer a sua decisão de não cair na tentação. Jesus diz: porém respondeu, está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus mostra ao diabo que o caminho em que ele estava seguindo era seguro, era reto e estava firmado nos preceitos do Senhor. A palavra de Deus sempre nos ajudará a vencermos as tentações do maligno. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 20, a palavra de Deus é mostrada como sendo parte de armadura de Deus que o cristão deve usar. Finalizamos aqui na quarta lição: esteja sempre
alerta. O diabo não se contentou com apenas uma tentação. Jesus deve ter ficado feliz em resistir à primeira tentação e vencer. Porém, o diabo ainda disparou mais 2 vezes contra Jesus naquele momento. O diabo não tem dó de ninguém. Ele vai explorar todas as oportunidades para nos fazer pecar e desagradar a Deus. Tenha isso em mente. Além disso, Lucas nos relata que ele mesmo, depois de ter perdido para Jesus, ainda não se deu por vencido. Quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Está em Lucas, no capítulo 4, versículo 13. O diabo sempre vai procurar momentos oportunos para nos fazer cair. Por isso, é preciso estarmos sempre alerta e firmes. Nosso propósito é com Deus, nosso direcionamento é Deus. Jesus viveu alerta até a sua morte na cruz, quando cumpriu plenamente a sua missão. Nós também devemos focar em nossa missão e nunca baixar a guarda, pois o diabo, com suas tentações, sempre aguarda o momento oportuno para nos atingir. E não pense que ele nos parece com chifre, ele não vai aparecer com chifre, olho de fogo e etc. Que não é bem assim. Ele pode estar naquele ou naquela, um amigo, uma amiga, principalmente quando quer lhe tirar do bom caminho. Quando diz, vai à missa hoje não, vamos ali. Cuidado e boa sorte.